Olá pessoal, eu sou Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Bom, o assunto desse fim de semana não poderia ser outro senão Trump com Covid. Tirando a questão da ironia e da justiça poética, nós vamos falar um pouco do mapa do Trump aqui, analisar astrologicamente o mapa do Trump e analisar um método utilizado lá na astrologia medieval, que eu já até falei aqui em outro vídeo, que trabalha com a questão da longevidade, né? Mapa de longevidade. E aí a gente vai tratar desse assunto especificamente. Mas antes disso, antes de eu falar sobre isso, se você gosta de astrologia, se você gosta de ir mais além da astrologia de horóscopo, você quer reflexões, você quer análises mais aprofundadas sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na nossa vida prática, então esse canal aqui é indicado para você. E eu vou pedir para que você faça a sua inscrição, apertando o botão aí do inscreva-se até aparecer inscrito e também ativar o sininho para receber notificação toda vez que nós colocarmos aí vídeo novo. Bom, as notícias estão aí, Trump com Covid, Trump está isolado num hospital militar lá nos Estados Unidos, os boletins médicos dizem aquilo que vai dizer mesmo, né? Tá tudo tranquilo, tudo sendo levado sob controle, e a gente espera, porque apesar de todas as diferenças que a gente tenha com relação ao Trump, a forma como ele trata as pessoas, ele humilha, destrata, isso tudo mais, mas a gente não vai querer mal para o outro, né? Porque a gente sabe que não é dessa forma que a gente evolui e cresce, né? Então a gente espera que ele se restabeleça e que ponha a mão na consciência, né? E comece a mudar um pouco a sua forma de ser. Mas esses bichos são difíceis, né? Eles são complicados de mudar, né? Às vezes precisa de umas burdoadas bem dadas. Por outro lado, eles também estão aí porque existem gente igual a eles, né, e que se reúnem em torno deles e que fazem parte dessa bolha de trevas que está tomando conta do mundo. Então, na verdade, não é só Trump, não é só Bolsonaro, não é só Erdogan, não é só Maduro, não é só Ortega, né, é todo um conglomerado, uma franquia das trevas, vamos dizer assim, que abriu suas unidades aqui e ali, e o Brasil acabou tendo a nossa franquia aqui, chamada Bolsonaro, e os Estados Unidos, a franquia More, né, que é Donald Trump. A gente vai analisar o mapa do Trump, mas antes de ir para lá para o mapa, eu quero tratar de uma questão que é um método da astrologia medieval. Lá na Idade Média, mesmo na Idade Antiga, os astrólogos, já falei isso aqui, os primeiros astrólogos eles eram quase que ministros, quase que tinha um ministério da astrologia. Então a astrologia ela nasceu política, ela não nasceu astrologia de horóscopo de revista Capricho, né? A astrologia nasceu política, eram ministros, eram homens que tinham um conhecimento de ciência, de astronomia, que não existia astronomia na época, era só astrologia, que envolvia tudo num balaio só, né? Mas eles faziam os mapas, os estudos celestes, e às vezes estavam envolvidos com alquimia também, uma série de coisas, e muitos deles eram elevados à condição de um grão-vizir, de um ministro, para atender aos reis. Por quê? Porque os reis eles queriam previsões ali precisas sobre a guerra que ele ia enfrentar, se era bom momento ou não, e também uma outra questão que chamava a atenção era a longevidade dos seus rebentos. Esses reis todos tinham vários filhos, não só com a rainha, tinham amantes, tinham filhos bastardos, então sempre havia essas disputas, essas confusões todas aí nas casas reais, né? Então um astrólogo ali que fizesse um estudo para saber se aquele príncipe ia viver mais tempo, porque daí o rei não ia perder muito tempo com ele, infelizmente eles eram utilitários assim, né? Eles só se dedicavam ao quem ia ser o herdeiro da coroa. O resto dos filhos não contavam muito ali, né? E geralmente despachavam-se para ser capitão de guarda, para ser bispo, eram esses os outros destinos que se davam aos filhos. Então surge aí, nessa astrologia medieval, uma técnica para medir o quanto tempo de vida teria uma pessoa olhando um mapa astrológico.
Veja bem, isso é uma coisa muito complicada, envolve uma questão ética. Evidentemente que eu não faço isso para cliente nenhum, não adianta pedir porque eu não vou fazer, isso não faz parte do meu trabalho, né? Mas a gente vai falar aqui um pouquinho do Trump por ser uma pessoa pública, por estar mexendo com essa questão toda no mundo, e a morte de um presidente pode trazer, principalmente o presidente dos Estados Unidos, pode trazer uma bagunça toda aí nesse momento. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Será que o mapa traz essa indicação? E a gente vai olhar pela questão dos chamados ILEG e Alcocodem, que são dois pontos que se calcula através do mapa astrológico, que vão dizer, mais ou menos, né, pela lógica dessa astrologia medieval, qual seria o tempo de vida de uma pessoa. Veja bem, o ILEG, que é calculado, ele indica a tua força vital, né? Qual é a carga da tua bateria de vida, vamos dizer assim, né? Teu celular lá, você está com uma carga plena, uma carga meia boca. Então esse ILEG ele vai dizer justamente a carga, o quanto de vitalidade você dispõe. E o Alcocodem é um cálculo que vai dizer mais ou menos em que faixa de anos você tem para viver. Então o Alcocodem é como se fosse o seu seguro de vida. Ele tem um prazo que ele expira. Então não significa que quando expira o seu seguro de vida você morre no dia seguinte, né? Então assim, você fez um seguro para 10 anos aí, né? Então não significa que quando expirar esse seguro você vai morrer. Então o Alcocodem ele dá um número de anos que a partir do final daquele número de anos, você fica meio que fazendo hora extra aqui, ou contando com a benesse da natureza, porque você já viveu o seu tempo de vida, pelo menos astrologicamente demarcado ali. Então, não é uma certeza absoluta que fechou a data do Alcocodem e você cai morto logo em seguida. Não é assim que funciona, tá? Mas na astrologia medieval, cheia de folclores, de lendas e de coisas complexas e cálculos e um misticismo exagerado, se criou essas duas entidades. Então a gente vai olhar e aplicar isso no mapa do Trump para vocês verem e a gente acompanhar esse estudo e o que vai se desenrolar na realidade. Então vamos dar uma olhada aqui. Esse é o mapa do Donald Trump, né? E quando a gente vai usar as técnicas medievais, quem é que ele tem como ILEG? O Sol. Bom, não podia ser outro, né? Ele é uma pessoa de vitalidade, de força, né? De gênio forte. Ele é solar e ele tem o ascendente em Leão. Então a vaidade, ele quer o palco, ele quer as luzes, os refletores sobre ele. Então, evidentemente, não poderia ser outro o doador de vitalidade que não o Sol. Então já é difícil uma pessoa dessas ficar doente ou assim ter uma vida curta, porque o ILEG com o Sol já traz aí uma vitalidade muito grande, afinal de contas o Sol é o fogo, é o centro, né, do sistema, então ele traz aí uma força muito grande. E o Alcocodem? O Alcocodem do Donald Trump é o Mercúrio, né? É o planeta que, pelos cálculos que eu fiz aí através de um programa que é o AstroFox, que traz esse cálculo, que é raro, difícil você achar programas que fazem esse cálculo, que é um cálculo muito complexo. Então, pelo AstroFox ali, fica sendo o Mercúrio, o Alcocodem do Donald Trump. Então, é este planeta que vai dar os anos de vida para esta carga de bateria aqui que representa o ILEG, né? Então, vocês vejam que eles estão bem próximos, né? O Mercúrio está sempre aqui nas cercanias do Sol, né? Só que um está em Gêmeos e o outro está em Câncer. Então essa posição, o fato de Mercúrio estar elevado, está na parte alta do mapa e não na parte baixa, do Sol também, então tudo isso traz o Mercúrio para a condição de Alcocodem. Agora, o que significa ter Alcocodem em Mercúrio? Quando a gente vai olhar a tabela de anos, né, a gente vem aqui para Mercúrio, aqui embaixo, a gente vê assim os anos menores. Quer dizer, o menor tempo de vida que uma pessoa com Alcocodem em Mercúrio teria seriam 20 anos. Depois, 48, Trump já bateu o carimbo nessas duas aqui, passou tranquilo. E a próxima é 76 anos. Trump está com 74 e mais 4 meses aí, né, correndo. Então, veja que se você levar em consideração esse Alcocodem aqui, é como se o Trump já estivesse chegando numa outra
num outro período aí de acabar o seu tempo de contrato de vitalidade, né? De vida, vamos dizer assim, né? Mas não necessariamente que vá morrer logo em seguida. E evidentemente esses anos máximos aqui não se aplicam a seres humanos, né? A menos que algum dia a gente venha a desenvolver técnicas para viver séculos aqui, né? Então nós vamos ficar com 76 anos nesse sentido, tá? Mas como o Sol está muito próximo ali do Mercúrio, muitas vezes se faz uns cálculos, existem várias regras, que essa proximidade com o Sol pode, embora o Sol traga vitalidade, mas ao mesmo tempo ele queima, né? É uma coisa chamada combusto. Então ele pode gerar entre 0 e 17 graus de proximidade com o Sol, essa combustão. E o Mercúrio está a 16 graus do Sol. Então ele está dentro dessa zona chamada de combustão ali, segundo algumas regras. Tem regras que falam que é 8 graus. Isso varia muito, né, gente? Então, aqui, se a gente usar isso, fazer esse experimento aqui, né, usando essa tabela, então a gente pegaria os anos menores e transformaria isso em meses e faria uma subtração aqui dos 76 anos. Então isso cairia o quê? Basicamente aqui entre outubro e novembro de 2020, quando ele vai estar com 74 anos e mais alguma coisinha. Então, veja só, por esse cálculo aqui, se a gente estivesse lá na Idade Média, né, o astrólogo do rei Trump ia chegar, né, chamar os ministros e falar, o homem está com o pé na cova, né? Seria essa a previsão aqui, porque bateria justamente nesse cálculo do Alcocodem com uma subtração de 19 meses por parte da combustão do Sol, ele diminuiria então o seu tempo de vida aí para próximo de 74 anos e 5 meses, o que bateria justamente nessa virada de outubro e novembro. Bom, tudo isso, gente, é o folclore do ILEG e do Alcocodem. Eu não estou dizendo para vocês que essas regras são eficazes, que elas são 100% certeiras, tá? Eu estou trazendo a título quase que de uma coisa folclórica aqui que a gente está fazendo, né? Quer dizer, se fosse nesse período medieval, realmente o pessoal ia estar tudo ali cercando e já procurando o príncipe herdeiro para ir começar a fazer a transição. Seria essa a situação, tá? Mas o mundo mudou, as condições de vida mudaram, né? E a astrologia também incorporou outras coisas de lá para cá. Veja que a astrologia medieval ela usava os planetas até Saturno. Por quê? Urano só seria descoberto no século XVIII, Netuno no século XIX e Plutão no século XX. Então, faltavam muitos elementos ali, né? E se eu considerar no mapa do Trump, o Mercúrio, que seria o seu Alcocodem, está numa quadratura com Netuno, mas Netuno não entra nos cálculos medievais porque ele não existia lá na visão astrológica da Idade Média. Então, você vê que tem vários furos, né? Esse cálculo tem vários furos. Se acontecer alguma coisa ruim, que a gente não quer que aconteça, né? Mas se acontecer alguma coisa ruim, o cálculo dá um suporte para essa história, né? Mas não significa necessariamente de que as coisas vão acontecer como está lá no cálculo. Agora vamos olhar para os trânsitos planetários, porque daí os trânsitos a gente está falando da realidade momentânea, a gente está falando dos planetas circulando aí e influenciando o mapa do Donald Trump. Então nós não estamos falando de um folclore medieval, mas nós estamos falando de agora, do momento agora, como que as forças planetárias estão criando dinâmicas no mapa do Trump. Então vamos dar uma olhada agora no mapa de trânsitos para esse período em que ele foi internado. Vendo os trânsitos para o dia 2 de outubro, quando aconteceu a internação, né, e anúncio da Covid, estava acontecendo aquilo que eu já falei lá nos vídeos anteriores da Lua, o trânsito da Lua em Áries, se aproximando aqui de Marte, e o pessoal falou, Carlos, você está sendo muito alarmista. Eu falei, olha, outubro vem vindo com tudo aí. Já estamos aí, tá vendo? Percebe? Então, o trânsito, ele tá ali, tá acontecendo. Não tem como, não tem folclore em cima disso. Tá ali, a Lua tá fazendo esse trânsito segundo o zodíaco tropical, tá? Se você vê mapa védico, aí vai estar falando de outra coisa, outros posicionamentos, porque usa um outro zodíaco, que é o sideral. Mas aqui no tropical, e eu também não vou entrar agora em detalhes sobre isso, que eu já falei isso em outro vídeo, senão a coisa fica muito estendida. A gente vai falar desses trânsitos. Então, isso
Para sorte do Trump, esse trânsito de planetas aqui cai na casa 9 e não na 8. Porque tradicionalmente a casa 8 é a casa de morte, de luto, né? Mas necessariamente também a casa 8 não significa a morte da pessoa, mas significa os processos de luto pela qual ela vai passar. Necessariamente não é a morte dela, mas é a morte de alguém, ou a morte de uma carreira, de um projeto. Então é muito mais ampla essa interpretação, tá? Agora, essa conjunção aqui fala da casa 9, quer dizer, a relação internacional, o impacto lá fora, no mundo, então a infecção, a febre, né? E aqui a Lilith trazendo essa questão de como se fosse uma espécie de uma vingança do destino, né? Porque a Lilith tem esse componente vingativo, principalmente do feminino que foi vilipendiado, que foi atacado. Então veja como que as coisas elas se manifestam. E o próprio Quiron, né, gente, que eu falei em vídeos anteriores, que ia pegar a ferida do masculino, o masculino tosco, dos VASP, do white, do homem branco, né, anglo-saxônico, protestante, pegou o Trump, né? Ou seja, o Trump com Covid significa um VASP com Covid, ou seja, um supremacista branco, alguém que entra dentro da categoria do que eles acham que é a raça superior americana, que é do homem branco, anglo-saxônico e protestante. Bateu ali, né? Então veja como que mexe com essas questões aqui. Um lado bom para o Trump é que ele está Vênus, a Vênus está passando aqui, né, no ascendente dele. Então isso dá um certo alívio, é um planeta benéfico, né, traz um certo suporte, então ajuda muito nesse sentido, inclusive abafando um pouco o Marte dele, né, a impulsividade, aquela coisa mais tosca que ele tem e apresenta, coisa agressiva. Então esse Vênus vem nesse sentido para dar um pouco, botar uma tampa nessa fervura que é o ego do Donald Trump. Agora, a entrada de Netuno aqui na casa 8, isso sim traz uma certa preocupação, porque Netuno ele está relacionado a ir para o lado de lá, né? Netuno tem a ver com os planos superiores, com os planos espirituais, com o dissolver-se, com o desaparecer. Então ele tem uma relação com a morte, não no sentido da morte física, mas da alma, do espírito, da jornada do espírito para outras dimensões, né? E esse Netuno está entrando na casa 8. Então, isso, mas é um trânsito lento, ele vai ficar aqui e o Trump vai morrer com esse Netuno aqui, porque ele não vai sair daqui antes, né, do Trump completar aí os seus 90 anos, se ele sobreviver aí esse período todo. Então, só quando o Netuno for aspectado aqui que nós vamos ter essas ativações maiores no mapa do Trump, tá? Agora, veja, o Trump tem Plutão na casa 12, a casa 12 é uma casa netuniana. Então, Netuno entra na casa 8, que é uma casa plutoniana, e Plutão está na casa 12, que é uma casa netuniana. Então, eles vão trocar meio que figurinha, fazer uma recepção mútua por casa aqui, né? Esse Plutão na casa 12, né, tem muito a ver com o lado sombrio do Trump, né? Que a casa 12 é a casa de trás, aquilo que você carrega atrás, aquilo que você carrega debaixo do tapete, né? Então o Trump, ele, vamos dizer assim, é como se fosse aquele professor do primeiro filme lá do Harry Potter que tinha o Voldemort nas costas, né? Tirava o turbante lá. Então aqui atrás, né, tá o capeta aqui, né? Que Plutão é Hades, né? O demônio, né? Então é alguém que tem muita coisa mal resolvida no seu interior, no seu inconsciente. Aí é por isso que ele tem esses comportamentos agressivos. Veja que Marte está muito próximo aqui, os dois estão no signo de Leão, né? Então veja, o trio já está para sair aqui, né, de Capricórnio. E o que vai acontecer? O ano que vem, Saturno vai se opor ao Plutão do Trump. Então, assim, o ano que vem vai ser um ano, e na casa 6, que é a casa da saúde. Então, o que a gente pode entender desse mapa aqui, né, é basicamente que talvez, né, é muito provável que o Trump vá sobreviver à Covid e tudo mais, porém vai ficar com sequelas. Não sequelas sérias, mas ele vai ficar mais limitado no seu modo de trabalhar, enfim. Se ele se reeleger, essa segunda governança dele não seria algo assim em que ele teria plenas liberdades de movimento, de idas e vindas, porque ele estaria muito limitado por sequelas possíveis que viessem dessa doença, né? Mesmo que essas sequelas não sejam publicadas,
porque tem muito disso, né? Agora ele está para ser reeleito, então o pessoal segura para não prejudicar na eleição. Se bem que a gente sabe que essas coisas podem até ajudar, porque aqui no Brasil, o candidato hospitalizado teve mais empatia. Se tem empatia por eles, mas não se tem empatia por 150 mil pessoas que morreram de Covid e que não tinha necessidade de morrer. Essa é a situação que a gente vive hoje no mundo, né? Então veja, essa situação toda aqui vai começar a se configurar o ano que vem com a ida de Saturno. Júpiter também vai passar e fazer oposição com Plutão. Então o começo do ano para o Trump não vai ser bom. Ele estando ou não estando na Casa Branca, talvez ele tenha que viver aí com tratamentos contínuos, com situações que venham a partir da Covid-19 e as suas complicações aí. Por outro lado, aqui a gente dá um tapa aqui, dá um tapa ali, né? Por outro lado, tem um aspecto que tem muito a ver também com a questão de datas de destino, e uma delas é a morte, né? Que é o retorno do nó do norte. Né? O nó do norte retorna sempre com a posição a cada 19 anos, mais ou menos, e esse movimento de retorno do nó do norte muitas vezes mexe com a morte. Como o nó do norte está junto com o Sol aqui, né? Que é o ILEG, que nós vimos, que é o doador de vida, e que traz um Urano junto aqui, com ruptura, né? Então isso também traz uma preocupação aqui que a morte possa trazer uma ruptura na vida em torno, no mundo, no país, e isso traz uma consideração aí, a gente deixar um ponto suspenso sobre essa questão. E veja que Urano em trânsito também está em quadratura com Plutão, porém ele está retrógrado, né? Ele já chegou a fazer quadratura exata com Plutão esse ano, agora está em movimento retrógrado, depois ele volta para movimento direto e o ano que vem de novo ele vai fazer aspecto com Plutão. Então, o primeiro semestre do ano que vem não vai ser um semestre bom para o Trump. Ele estando ou não estando na presidência da República, vai mexer com a área de saúde, restrições, né? De repente vai ter que usar remédio pro resto da vida, para se é que já não usa, né? Não sei como é que é a saúde dele, mas de repente ele vai ter alguma complicação com essa história toda, e esse Urano aqui também fazendo quadratura, tudo no começo do ano que vem, então é um aspecto bastante tenso. Resumo da ópera. Se a gente for pela astrologia medieval, por aquela coisa folclórica toda lá, realmente sua mãe subiu no telhado, né? Se falaria para Trump. Agora, se a gente olha para a situação dos trânsitos que estão acontecendo aí, a gente vê que tem muita coisa tensa, principalmente para o começo do ano. E que agora até tem alguns pontos de alívio nesse momento aqui, mas que existe sim, né? E eu apostaria nisso, de que Trump saindo dessa, ele vai sair diferente, ele vai sair mais enfraquecido, não só enquanto líder mundial, mas na sua saúde, né? Então ele vai ter uma restrição, vai ter uma limitação envolvida aí, e isso pode trazer vamos dizer assim, uma dificuldade dele cumprir com a sua agenda, tanto agora, no período de eleição, como caso seja reeleito e trabalhando lá. Vale lembrar que se lá, na astrologia medieval, valeu 76 anos, então ele está com 74, em 2022 ele faria os 76, então esgotaria lá o tempo de vitalidade que ele teria, né? Então imaginando naquela visão mais catastrófica medieval, então ele morreria ali aos 76 anos, ele cumpriria com a tal da maldição dos presidentes que se elegem ou reelegem no ano zero, morrendo no meio do mandato. Tá? Se o Biden é que ganha a eleição, é ele que vai estar com essa nuvem preta sobre a cabeça, e depois o Biden é uma outra história, é outro mapa, é outra situação que nós vamos falar depois. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário. O que você acha que vai acontecer aí, né, com essa história do Trump com o Covid? Qual vai ser o desfecho? Você aposta que ele pode ter realmente correndo risco de vida, ou que vai passar batido e isso daí vai desaparecer do radar das notícias logo logo, ou ele vai ficar com limitações, com sequelas em função disso aqui? O que você pensa sobre isso, tá? E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, vou pedir para você se inscrever ativando aí o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.